Paulo já não sabia mais o que fazer. Desde que a esposa faleceu, suas 5 filhas não dormiam direito, viviam em crise, chorando todas as noites. 12 babás passaram pela casa e nenhuma conseguiu ajudar. Mas naquele fim de tarde, tudo mudou. Quando Paulo entrou no jardim, ele congelou. As 5 meninas estavam dormindo profundamente pela primeira vez em meses deitadas na grama, ao redor de uma senhora idosa que vivia num barraco ao lado da mansão. Uma desconhecida, uma mulher simples, pobre, que fez o que ninguém conseguiu. E Paulo nem imaginava que a partir daquele dia, tudo ia mudar para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Por fora, a mansão de Paulo no Morumbi era o sonho de qualquer pessoa. 3 andares, piscina aquecida, jardim com mais de 1000 metros quadrados, segurança 24 horas. Mas se você entrasse naquela casa à noite, ia perceber que ali dentro morava um inferno emocional. Paulo tinha acabado de perder a esposa, Amanda, 6 meses antes. E desde então, sua vida virou um pesadelo acordado. Ele tinha 5 filhas gêmeas, Lara, Luana, Larissa, Leandra e Lia, todas com 12 anos. 5 meninas que eram a cara da mãe. 5 meninas que choravam todas as noites chamando por Amanda. 5 meninas completamente perdidas na dor. E Paulo estava se afogando. Ele acordava às 5 da manhã para tentar dar conta da empresa. Chegava em casa às 11 e encontrava as meninas ainda acordadas, chorando, com medo, inseguras. Elas não dormiam direito há meses. Pesadelos constantes, crises de choro, recusa em comer, brigas entre elas por qualquer bobagem. A casa parecia uma zona de guerra emocional. Paulo tentou de tudo. Contratou psicólogas infantis, pediatras, até uma terapeuta holística que cobrou uma fortuna para fazer limpeza energética na mansão. Nada funcionou. Aí ele pensou, preciso de ajuda profissional, preciso de babás experientes. E começou a contratar. A primeira babá, Dona Sônia, tinha 30 anos de experiência e referências impecáveis. Durou 4 dias. Saiu chorando, dizendo que nunca tinha visto crianças tão difíceis na vida dela. A segunda, Carla, era formada em pedagogia e especialista em trauma infantil. Aguentou 1 semana e pediu demissão por mensagem, sem nem buscar as coisas dela pessoalmente. A terceira, a quarta, a quinta, todas desistiram. Foram 12 babás em 3 meses. 12. Sabe por quê? Porque as meninas não queriam babás. Elas queriam a mãe de volta. E como isso era impossível, elas rejeitavam qualquer pessoa que tentasse ocupar aquele espaço. Paulo estava exausto, isolado, sem dormir, sem conseguir trabalhar direito. Ele era bilionário, mas se sentia o homem mais pobre do mundo, porque nenhum dinheiro comprava o que ele mais precisava: paz para suas filhas. E foi justamente quando ele estava no fundo do poço que algo completamente inesperado aconteceu. Bem ao lado da mansão de Paulo, havia um terreno abandonado, daqueles cheios de mato alto, entulho velho e uma casinha de madeira meio caindo aos pedaços nos fundos. E naquele terreno vivia Dona Márcia. Dona Márcia era uma senhora de 68 anos, cabelos brancos sempre presos num coque, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Ela morava naquele barraco improvisado havia uns 5 anos, desde que perdeu tudo na vida. Mas não pensa que Dona Márcia era uma pessoa problemática ou perigosa. Muito pelo contrário. Todo mundo no bairro conhecia ela e respeitava. O pessoal da padaria sempre guardava pão do dia anterior. O dono do mercadinho deixava ela pegar frutas e verduras que iam estragar. Os vizinhos deixavam roupa, cobertor, às vezes até dinheiro. Dona Márcia tinha sido professora de educação infantil a vida inteira. Trabalhou em creches públicas, escolas particulares e cuidou de centenas de crianças ao longo de 40 anos de carreira. Mas aí, a vida desmoronou.
Marido faleceu, filha única se mudou para o exterior e cortou contato. Ela perdeu a casa num golpe bancário e acabou na rua, sozinha, invisível, esquecida. Mas sabe o que Dona Márcia não perdeu? A sensibilidade com criança. Aquele dom natural de entender o que uma criança está sentindo só de olhar nos olhos dela. E todas as noites, deitada no seu colchão fino no barraco, Dona Márcia escutava um som que partia seu coração. O choro das 5 meninas da mansão ao lado. Ela não conhecia Paulo pessoalmente, mas já tinha visto ele algumas vezes. Inclusive, Paulo era um dos poucos que deixava marmita na porta do terreno para ela. Sempre sem falar nada, só deixava ali e ia embora. Um gesto gentil e discreto. Mas o choro daquelas meninas tirava o sono de Dona Márcia, porque ela reconhecia aquele tipo de choro. Não era birra, não era manha, era dor, era abandono emocional, era o grito silencioso de quem perdeu o chão, e ela sabia exatamente o que aquilo significava. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas. Paulo tinha saído cedo para resolver uma crise na empresa e deixou as meninas com a governanta, Dona Cristina, uma mulher de 50 e poucos anos, séria, rígida, eficiente em administrar a casa, mas completamente fria emocionalmente. As 5 gêmeas estavam em crise. Fazia dias que elas não dormiam direito. Olheiras profundas, humor péssimo, irritação constante. Naquela tarde, começou uma briga feia entre Lara e Leandra por causa de um brinquedo da mãe. Cristina tentou intervir, mas perdeu a paciência. "Chega! Vocês vão para o quarto agora e não saem de lá até se acalmarem." E trancou as 5 no quarto. Mas as meninas não se acalmaram. Elas choraram mais ainda. Até que Luana teve uma ideia. "Vamos fugir." E foi exatamente isso que elas fizeram. Abriram a janela do quarto, desceram pela casa da árvore do jardim que tinha uma ponte para o quarto delas e saíram correndo pelo gramado. Cristina nem percebeu, estava na cozinha organizando o jantar. As meninas correram até o fundo do jardim, perto do muro que separava a mansão do terreno vizinho. E foi ali que elas ouviram algo diferente. Uma voz suave, calma, cantando baixinho. Era Dona Márcia. Ela estava sentada na frente do barraco, costurando bonecos de pano feitos de retalhos velhos. E enquanto costurava, ela cantava uma cantiga antiga. "Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta." As 5 meninas pararam, olharam uma para a outra. E sem combinar nada, foram se aproximando devagarzinho do muro. Dona Márcia percebeu a presença delas, mas não assustou. Só levantou os olhos, sorriu de leve e continuou cantando. "Oi, meninas, tudo bem?" Elas não responderam, só ficaram ali, paradas, olhando. Dona Márcia continuou costurando. "Sabem o que eu tô fazendo? Tô fazendo uma boneca de pano. Quer ver?" Ela ergueu o bonequinho. Era tosco, simples, feito de retalhos coloridos mal alinhavados. Mas tinha algo de carinhoso naquilo, algo de feito com amor. Larissa, a mais curiosa das 5, se aproximou. "Por que a senhora faz bonecas?" "Porque quando eu era pequena, minha avó fazia para mim. E sabe o que ela dizia? Que cada boneca guardava um pedacinho de amor. E que se a gente abraçasse a boneca antes de dormir, ela espantava os pesadelos." As meninas se entreolharam. "Funciona mesmo?" perguntou Lia, a mais quieta. "Só tem um jeito de saber", disse Dona Márcia, sorrindo. "Experimentar." Foi até o jardim, na frente da mansão com as meninas, sentaram na grama. Então, ela fez algo inesperado. Começou a contar uma história simples, sobre uma família de passarinhos que perdeu o ninho numa tempestade, mas que se juntou e construiu um ninho novo, ainda mais forte que o anterior. A voz de Dona Márcia era tão calma, tão acolhedora, que as 5 meninas foram se aproximando, deitando na grama, encostando uma na outra, e pela primeira vez em meses, elas relaxaram. Dona Márcia continuou contando histórias, 1, 2, 3, cada uma com uma lição, com um carinho, com um abraço emocional. E quando Paulo chegou do trabalho,
ele viu uma cena que nunca ia esquecer na vida. As 5 filhas dele estavam dormindo profundamente, abraçadas, deitadas na grama do jardim, ao redor de uma senhora idosa desconhecida, que também dormia, com um sorriso sereno no rosto. Paulo ficou parado, sem acreditar. Ele andou devagar, aproximou-se e pela primeira vez em meses viu as filhas dele com os rostos tranquilos, sem lágrimas, sem tensão, só paz. Lágrimas encheram os olhos de Paulo. Quem era aquela mulher? Como ela tinha feito o impossível? Ele não acordou ninguém, só trouxe cobertores e colocou sobre as meninas e sobre Dona Márcia. E ficou ali, sentado no jardim, chorando em silêncio, grato por algo que ele nem sabia explicar. Nos dias seguintes, Paulo percebeu algo incrível. As meninas estavam diferentes. Elas começaram a dormir melhor. As crises de choro diminuíram. Elas voltaram a sorrir, a brincar, a comer direito. Era como se algo dentro delas tivesse se curado. Paulo ficou intrigado. O que tinha mudado? Foi no aniversário das meninas, uma semana depois, que ele descobriu. A festa foi pequena, só família próxima. Paulo estava conversando com a governanta Cristina quando comentou: Cristina, você percebeu que as meninas estão bem melhor essa semana? Cristina fez uma cara estranha. Percebi sim, mas acho que foi porque eu tomei uma atitude. Atitude? Que atitude? Cristina suspirou, como se estivesse orgulhosa. Eu expulsei aquela moradora de rua que estava conversando com as meninas no fundo do jardim. Não sei como ela entrou aqui, mas eu botei ela para correr. A senhora acha que eu ia deixar uma estranha se aproximar das meninas? Ainda bem que eu percebi a tempo. Paulo sentiu o sangue gelar. Você fez o quê? Expulsei ela, uai. Uma idosa suja, mal vestida, ficando perto das suas filhas. Eu protegi elas, Paulo. Paulo fechou os punhos. A voz dele saiu baixa, controlada, mas tremendo de raiva. Cristina, aquela mulher fez o que 12 babás não conseguiram. Ela fez minhas filhas dormirem. Ela trouxe paz para essa casa. E você expulsou ela? Cristina empalideceu. Eu não sabia. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. Cristina tentou argumentar, mas Paulo não deixou. Ela tinha agido com arrogância, com preconceito, com crueldade e tinha tirado dele a única pessoa que estava conseguindo ajudar suas filhas. Assim que Cristina saiu, Paulo saiu correndo pela casa. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Meninas, venham aqui! As 5 apareceram assustadas. Cadê aquela senhora que contava histórias para vocês? A do terreno vizinho? Lara respondeu com os olhos marejados. A dona Cristina mandou ela embora. Disse que ela era perigosa. A gente tentou falar que não era, mas ela não escutou. Paulo abraçou as 5 de uma vez. Eu vou achar ela, eu prometo. Paulo saiu de casa naquela mesma noite. Andou pelo bairro inteiro, perguntando por Dona Márcia. Foi na padaria, no mercadinho, na praça. Todo mundo conhecia ela, mas ninguém sabia exatamente onde ela estava. Até que o dono da padaria falou: ela costuma dormir num abrigo improvisado ali no terreno do lado da sua casa. Mas depois que expulsaram ela, acho que ela foi embora. Paulo voltou para o terreno vizinho. Entrou pelo portão quebrado, andou pelo mato alto e encontrou o barraco nos fundos. Dona Márcia estava lá, costurando sozinha, à luz de uma vela. Quando ela viu Paulo, se levantou assustada. Desculpa, moço, eu não quis invadir nada, eu só... Para, Paulo interrompeu, com a voz embargada. Para, por favor. Ele se aproximou e, para surpresa de Dona Márcia, se ajoelhou na frente dela. Eu preciso te agradecer. Você fez minhas filhas dormirem. Você trouxe paz para elas. Você fez o que eu, com todo o meu dinheiro, não consegui fazer. Dona Márcia secou as lágrimas. Eu só contei umas histórias, moço. Você fez muito mais que isso. Você deu carinho, você deu atenção, você deu o que elas mais precisavam. Paulo respirou fundo. Eu quero te fazer um pedido, um convite. Convite? Vem morar com a gente, na mansão.
Você vai ter um quarto, alimentação, salário, tudo que você precisar. E você vai cuidar das meninas, não como empregada, como família. Dona Márcia ficou sem palavras. Moço, eu sou só uma velha sem nada. Você tem tudo que importa. Você tem amor, você tem paciência, você tem sabedoria. E minhas filhas precisam disso. Eu preciso disso. Dona Márcia chorou. Depois de anos invisível, esquecida, jogada de lado, alguém estava vendo ela. Alguém estava valorizando ela. Ela aceitou. Dona Márcia se mudou para a mansão no dia seguinte. Paulo preparou um quarto confortável para ela no primeiro andar, para ela não precisar ficar subindo escadas. E a partir dali, tudo mudou. Dona Márcia criou uma rotina de carinho. Todas as noites, antes de dormir, ela reunia as 5 meninas no quarto e contava histórias. Histórias de esperança, de superação, de amor que vence tudo. Ela ensinou cada uma delas a costurar seus próprios bonecos de pano. Elas fizeram bonecos que representavam a mãe, o pai, elas mesmas, e abraçavam esses bonecos na hora de dormir. Dona Márcia cantava cantigas antigas, fazia brincadeiras simples, ensinava receitas da vovó, dava colo quando precisava. E mais importante, ela ouvia. Ouvia de verdade. As meninas voltaram a dormir todas as noites, voltaram a sorrir, voltaram a brincar, voltaram a viver. E Paulo começou a chegar mais cedo em casa. Não porque era obrigado, mas porque queria estar ali. Queria ver as filhas dele felizes. Queria agradecer Dona Márcia por existir. A mansão deixou de ser um túmulo emocional e virou um lar de verdade. Meses depois, Paulo saiu mais cedo do trabalho. Quando ele entrou pelo jardim, viu uma cena que gravou para sempre no coração. Dona Márcia estava sentada embaixo da mangueira, no mesmo lugar onde ela e as meninas tinham se encontrado pela primeira vez. As 5 gêmeas estavam espalhadas ao redor dela, algumas deitadas no colo, outras abraçadas, todas dormindo profundamente, em paz. A luz do fim de tarde iluminava tudo com um dourado suave. O vento balançava as folhas da árvore, e ali, naquele silêncio, Paulo entendeu tudo. Ele não precisava de babás caras. Não precisava de terapeutas renomados, não precisava de dinheiro, ele precisava de amor, de presença, de alguém que olhasse para as filhas dele e visse não um problema, mas 5 meninas feridas que só precisavam de acolhimento. Dona Márcia abriu os olhos devagar e viu Paulo parado ali, chorando em silêncio. Ela sorriu. Paulo sorriu de volta. E naquele momento, sem precisar falar nada, os dois entenderam que tinham formado algo raro e precioso, uma família improvisada, quebrada, remendada, mas completa, porque amor não tem preço, não tem classe social, não tem endereço fixo. Amor é o que cura, amor é o que transforma, amor é o que salva. E você, de qual cidade você é? Se inscreve no canal. Até a próxima história.